Oi pessoal, paz seja convosco. Nós estamos aqui hoje no segundo vídeo da série de mensagens do Tratado de Oração e nós cremos que esse vídeo vai te abençoar muito, tá bom? Amém. Espero que você preste bastante atenção. Eu estou aqui hoje com a Deise, líder de célula aqui da nossa igreja. Paz, Oi, Deise. gente, a paz seja com todos. É um prazer estar aqui. Eu creio que o que a gente vai conversar hoje vai ser muito edificante para a sua vida, amém? Amém. Pessoal, hoje nesse segundo vídeo, repetindo, se você não assistiu o vídeo de introdução e o primeiro vídeo, volta aí no link do canal, vai lá e dá uma olhada, tá bom? Hoje nós vamos estar falando que oração é derramar a alma e o coração de maneira afetuosa no poder e na ajuda do Espírito Santo, tá certo? E eu creio que esse tema ele vai abençoar muito a sua vida de oração, Amém. a sua vida de devocional, certo? Nós vamos primeiro estar explicando que a oração ela é um chamado de um Pai amoroso que deseja se encontrar conosco, tá certo? Muitas vezes a nossa vida de oração, ela fica no nível raso, ela não é destravada porque a gente não entende que o Deus que nos chama é um Deus de amor, é um Deus que deseja se encontrar conosco. A Bíblia nos diz, ela fala desde o jardim até os dias de Jesus, mostra como Deus, a tentativa de Deus de se encontrar com o homem. Quando nós vemos a história no Gênesis, nós vemos que Deus cria um jardim e a Bíblia diz que todas as tardes Deus descia para se encontrar do homem na viração do dia. Isso fala de um Deus que quer se encontrar com o homem. Depois, no tabernáculo de Moisés, nós vemos Deus construindo uma tenda que era para ele se encontrar com o povo, estar em comunhão. Da mesma forma, segue o tabernáculo de Salomão. Tudo isso mostra Deus querendo se encontrar com o homem. Então, Deus, ele não está distante. Ele não é um Deus que, eu vou porque é o jeito. Não. Deus está cheio de amor e ele deseja se encontrar comigo e com você. A gente vai falar primeiro de 1 João 4,19, vou pedir para a Deise comentar, que é uma passagem que diz o seguinte: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Eu acho esse versículo muito interessante porque ele complementa muito tudo o que ele acabou de falar, né? Que Deus ele sempre quis, né, se relacionar com a gente. E quando a gente entende o que Deus ele fez por nós, o sacrifício que Deus ele fez por nós, a nossa reação é realmente essa, amá-lo. Né? Quando a gente entende que Deus ele entregou o seu bem mais precioso, seu único filho, em favor de nós, né? Em favor da nossa vida, a gente vê o quanto ele nos ama, né? E é muito bom a gente amar e ser amado, entendeu? Então, quando a gente entende esse amor, a gente tem essa reciprocidade, né? A gente volta a amá-lo novamente. Amém. Justamente porque o amor de Deus por nós, ele é um amor que já deu o primeiro passo. Ele nos amou primeiro. Ele fez o primeiro passo. Ele nos criou. Ele quis se relacionar com o homem. A Bíblia diz, como nós já falamos, que Deus vinha toda tarde se encontrar com Adão. Então, esse Deus cheio de amor, ele deseja se encontrar comigo e com você. Para a sua vida de oração ser destravada, sair do nível raso, você precisa entender que Deus te ama e ele quer se encontrar com você. Então, o que nós falamos depois disso é que Deus está disposto. Deus, ele deu o primeiro passo, ele entregou o seu Filho unigênito para que nós que crescemos nele não morramos, mas que a gente tenha a vida eterna. Então, ele está disposto. Deus, ele não está distante, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Ele não está distante lá no céu e ele não fez nada, não. Deus deseja se encontrar com você. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 12, o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Então, segundo esse versículo, a gente vê um Deus que está com os ouvidos atentos para a nossa oração. Amém? Amém. É verdade, gente. A gente precisa entender isso, que ele está a todo momento nos esperando, ele está disposto a nos receber, né? E é como o Calma falou, não é uma coisa que a gente faz por obrigação, porque a gente tem que fazer, porque, ai meu Deus, se eu não fizer eu vou morrer. Não, mas porque é algo prazeroso, né? Algo que é maravilhoso estar com Jesus, algo que nem o dinheiro pode comprar, né? Algo que é acima de tudo, de todos os prazeres humanos, né? E quando a gente entende isso, a gente vê e a gente coloca como prioridade na nossa vida, né? A oração, o se conectar com Deus, falar com Deus, se relacionar com o Pai, né? Porque como ele falou, né? Ele está disposto a nos receber, a nos ouvir, e enfim, né? Amém. Então,
a gente percebe isso, que Deus está disposto, que Deus está cheio de amor, que Ele deseja se encontrar com o homem. Então, o homem ele precisa ver a oração, como a Adele já falou, como algo prazeroso. Você não pode olhar para a sua vida de oração como algo só como uma obrigação. Eu preciso fazer isso, se eu não fizer eu vou morrer. Lógico que a nossa vida espiritual, ela depende da nossa vida de oração. Mas você precisa encontrar em Deus o seu lugar de descanso, o seu lugar de amor, o lugar onde você se encontra o maior amor do mundo. O Criador do universo espera se encontrar com você no seu secreto. Então você não pode olhar para isso como a minha obrigação, a minha disciplina. Lógico, orar é uma disciplina espiritual, mas você precisa ver a sua oração como lugar de amor. Glória a Deus, é isso aí, Cauã. E quando a gente fala que a oração é um lugar de amor, a gente lembra que Deus ele é o nosso Pai, né? Ele é o nosso Abba. E quando os discípulos eles perguntam a Jesus como eles devem orar, ele já fala que a gente deve começar, Pai nosso que estás no céu, né? Então Jesus ele já nos ensina a chamar Deus de Pai, né? Porque é isso que ele é para nós, né? Ele não é somente um Deus que está lá no céu e a gente está aqui na terra. Tem muitas pessoas que acham isso, né? De Deus, elas acham que não. Deus, ele é meu pai, mas elas não agem como se Deus fosse o pai delas, né? Elas agem como se realmente Deus fosse só o Deus que está lá e a gente está aqui, mas não é assim, né? Não é assim mesmo. Ele está com a gente todos os momentos da nossa vida, assim como um pai, né? Eu sei que tem muitas pessoas que são órfãos, né? Até mesmo de pais vivos, mas esse é o objetivo do pai, né? Estar com o seu filho em todos os momentos, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos importantes, nos momentos difíceis também. E eu vejo que assim, Cauã, eu volto a falar aquele versículo que tu falou, né? Que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu lembro de algo que acontece nos dias de hoje, né? Por exemplo, eu tenho um pai e esse pai me rejeitou. Qual é a minha reação? Rejeitar ele também, né? Então, quando eu entendo isso, que Deus ele me amou, a minha reação é essa, amá-lo, né? Ele me amou, então eu também vou amá-lo, né? E ele realmente é o nosso Pai que está presente. Então a gente não tem que ver Deus somente como o nosso Deus que está lá em cima, a gente está aqui, né? Eu falo isso por quê? Porque tem muitas pessoas que quando pecam, se distanciam de Deus, têm medo do que Deus pode fazer com elas, né? Mas qual é a pessoa que tem medo do próprio Pai, né? Aquele Pai presente, aquele Pai que está sempre ali. Um pai, ele jamais, ele vai ter coragem de fazer mal ao seu filho, né? E da mesma maneira Deus jamais ele vai fazer algo que nos prejudique. Mas claro, né? Como um pai terreno, ele também vai nos corrigir, né? Por exemplo, quando uma criança desobedece seu pai, né? O pai dela vai e corrige ela, esse é o certo. E Deus ele também faz isso com a gente, então a gente não deve ter medo de Deus, entendeu? Quando você pecar, não tenha medo de chegar a Deus, pedir perdão, porque a reação dele não vai ser te castigar, vai ser te perdoar, mas ele também vai te mostrar as consequências do seu pecado, né? Exatamente. Isso que a Deise falou me lembra a passagem que Jesus fala que se os pais terrenos, que são maus, que têm a natureza pecaminosa, eles quando o filho pede algo, quando o filho pede um pão, eles não dão uma cobra ou uma pedra, quem dirá o nosso Pai Celestial que é totalmente bom. Verdade. Então muitas vezes a nossa vida de oração ela está travada ou ela está totalmente rasa porque a gente não entende que o chamado de Deus é um chamado para uma oração de amor, é um lugar afetuoso. Sim. Quando a gente vê muitas vezes Jesus falando com Deus, ele não falava somente o Senhor que está no céu, ele fala Pai. Quando ele vai estar na ressuscitação de Lázaro, né? Quando ele está orando para que Lázaro saia do túmulo, né? Até fala que só está falando alto para que as pessoas ouçam, porque ele sabe que o Pai escuta. Esse é o relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Eu sei que o meu Pai me escuta. Quando eu vou até o meu Pai terreno, eu sei que ele não vai fazer o vídeo de mercador para mim. Com certeza. Porque eu sei que ele me ama. Então, você na sua vida de oração precisa entender que o Senhor, ele é o seu Pai. Que o Senhor, ele te comprou por um preço de sangue. Que ele entregou o Filho dele para que você fosse alcançado. Então, não se relacione com Deus dessa maneira distante. É isso que nós vamos falar agora. Sobre um relacionamento religioso com Deus. Muitas vezes a gente está se relacionando com Deus só como o Deus Senhor e não como o Deus Pai. A gente chega até Deus com toda aquela, totalmente armados, totalmente querendo nos esconder em vergonha, sendo que Deus é o nosso Pai.
No vídeo anterior nós falamos sobre sinceridade, sendo que você não pode esconder nada de Deus. Mas ainda assim eu quero chegar diante de Deus totalmente armado, preparado, para que Ele vai me agredir de alguma forma. Não, para que Deus vai me castigar. A gente continua com essa mentalidade que Deus castiga se eu fizer algo errado. Não. Verdade. Como a Deise falou, Ele me corrige porque Ele é um pai que me ama. E Ele faz isso justamente porque Ele me ama. Glória a Deus, viu, Cauã? É exatamente isso, né? As pessoas, elas têm que entender esse relacionamento com o pai, que tem que ser um relacionamento verdadeiro, né? De realmente pai para filho, e não de senhor e servo, né? Porque ele já não nos chama mais de servo, mas ele nos chama de amigo, né? Como diz aquele versículo. Que eu não vou lembrar agora o número, né? O capítulo e tal, mas é muito sobre isso. A gente tem que diferenciar. Deus, ele não é somente o nosso Deus, mas ele, além disso, ele é o nosso amigo, ele é o nosso pai, né? Assim como um pai brinca com aquela criança, né, com aquele seu filho, Deus, ele também quer fazer isso com a gente. Ele não quer estar com a gente só nos momentos de dificuldade, quando a gente está passando por um momento difícil, e a gente vai lá e pede a Deus, Deus, me ajuda. Não, ele também quer estar com você nos seus momentos bons, né? Porque muitas vezes a gente esquece de Deus nesses momentos, né? A gente só busca Ele quando a gente está passando por algum momento difícil. Mas não, Ele quer estar com a gente em todos os momentos, assim como um pai terreno está com seu filho, né? Isso. É até interessante a gente comparar essa comparação do pai terreno com o nosso pai celestial, que sobre o nosso relacionamento de oração, sobre a forma como nós conversamos com Deus. Quando a gente chega no nosso pai terreno, a gente não chega, ó, meu pai que me deu a vida, que me trouxe até, que paga as minhas contas. Não, a gente chega, pai, a gente dá um abraço nele. Quando a gente já encontra o nosso pai, depois de algum tempo, você não vai chegar de pouquinho, você vai lá e dá um abraço nele, porque ele é o seu pai, você tem intimidade com ele. Quando você chega na sua casa, você não chega lá morrendo de vergonha, pedindo para sentar, não, você está em casa. E assim é a presença do nosso Deus. Você não chega diante de Deus morrendo de medo. O livro de Hebreus nos diz que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. Olha isso, com confiança, não pelo meu sacrifício ou pelo seu, mas pelo que Jesus já fez por nós. E aqui que entra o nosso último ponto, né, dessa reflexão, é que sem o Espírito Santo, sem Jesus, nós não teríamos esse entendimento e esse acesso ao Pai. Entenda uma coisa, a maneira como você se relaciona com Deus, a maneira como você pode ser carinhoso com Deus, chamá-lo de Pai, é porque Jesus já fez isso primeiro. É porque Jesus deu o primeiro passo. O apóstolo Pedro vai dizer na epístola que nós devemos seguir as pisadas de Cristo. Por quê? Porque Ele foi na frente, Ele rasgou o véu e nós temos agora o acesso até Deus. Então eu queria que a Deus falasse um pouco sobre isso, de que nós precisamos do Espírito Santo para chegar de maneira carinhosa até Deus. Isso é algo que eu falo sempre na minha célula, né? Que, por exemplo, quando a gente vai ler a palavra de Deus, né, a Bíblia, a gente sempre tem que pedir o direcionamento do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, mas a gente lê para o nosso próprio entendimento, né? A gente está ali passando por algum momento, a gente lê e a gente não, é do jeito que eu quero, né? É do jeito que me convém, mas não é assim, né? Em tudo na nossa vida, na verdade, a gente tem que ter o direcionamento de Deus, né? Até mesmo para orar, né? Como tu estava falando naquele dia, até para buscar a Deus a gente precisa de Deus, né? E realmente a gente precisa dele para ele nos direcionar, né? Porque a palavra de Deus diz que muitas vezes a gente ora e a gente não sabe pedir, né? Porque a gente está pedindo mal. Então a gente precisa do Espírito Santo para nos dar esse direcionamento, nos dar esse comando, né? Porque é ele quem vai orar por nós, é ele que vai chorar por nós com gemidos inexprimíveis. Então a gente também tem que entender isso. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter o direcionamento de Deus. Tem que ter, né? Isso é fato. Amém. Então, você precisa do Senhor para se chegar até o Senhor. Olha isso. Você precisa dele para ir até Ele. Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar. É interessante que o Senhor Jesus, quando Ele está ensinando ainda a respeito de oração aos discípulos, Ele fala, o que pedires em meu nome. Ou seja, o que nós pedimos não porque nós precisamos, mas o que nós pedimos em nome de Jesus, porque Ele deu o primeiro passo. Também lembra que quando o Senhor está diante dos discípulos ensinando isso, Ele não quer só ensinar, vocês precisam só nesse momento, só para pedir, como a Deise estava falando, a nossa vida, ela precisa ser uma vida onde o Senhor está à frente. O apóstolo Paulo, ele fala, se não me engano, no livro de Romanos, que nós não somos guiados pela natureza da carne, mas nós somos guiados pelo Espírito. Então,
Principalmente a nossa vida de oração, ela precisa ser uma vida guiada pelo Espírito. Nós não chegamos com confiança, nós não chegamos em amor, mas porque o Espírito nos ajuda. Não porque Amém. nós somos dignos, nós merecemos, mas porque o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Glória a Deus. Então, para resumir essa reflexão, esse vídeo de hoje, você precisa entender isso, de que Deus, Ele é um Pai amoroso, de que Deus está disposto a te encontrar no secreto, que Ele está lá primeiro que você. Até uma coisa que a gente tem repetido na estação central, ou até na oração de segunda-feira, é que Deus, Ele chegou primeiro do que eu e você aqui. Quando a gente vem na oração de segunda-feira, o Senhor estava aqui primeiro do que nós. Muitas vezes nós falamos, nós vamos convidar o Senhor, só que Ele é o anfitrião, Ele nos convida a nos encontrar com Ele. E Ele é esse Pai que nós chamamos de Abba, que nós tratamos com carinho, e de que nós não precisamos viver uma vida cheia de temor, porque eu tenho medo de me encontrar com o Senhor. Lógico, nós temos o temor do Senhor, mas nós andamos em confiança de que Ele nos ama e que nós precisamos do Espírito para viver tudo isso. Glória a Deus, é verdade, Calma. Acho assim que a gente tem que substituir o medo pelo temor, né? Pelo respeito a Deus. Porque, como eu falei, a gente não tem medo do nosso pai, da nossa mãe, né? A gente não tem medo porque a gente sabe que jamais eles fariam algo para nos machucar, para nos prejudicar, né? Então, assim, o que a gente sente por eles não é o medo, é o temor. É o respeito. E da mesma maneira a gente também tem que ter com Deus, né? A gente precisa entender isso, que jamais Deus ele vai fazer algo para nos machucar. Mas tudo que acontece na nossa vida, tudo que Deus permite acontecer na nossa vida é para o nosso crescimento, né? Porque a palavra de Deus já diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, com certeza, até as coisas ruins, elas vão cooperar para o nosso bem. Talvez ali no momento a gente não entenda, né? Mas futuramente, Deus ele vai se revelar para a gente. Amém. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha te abençoado. Eu espero que ele abençoe a sua vida. Que você possa ficar ligado nos próximos vídeos. Repetindo, se você ainda não assistiu os anteriores, volta lá e assiste. Não esquece de deixar o seu curtir aqui o vídeo. Compartilhar com a sua célula, a sua família. Compartilhar até no grupo do trabalho. Envia para várias pessoas. Comenta aqui embaixo, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Que eu creio que Deus vai te abençoar e muito através da nossa igreja local. Amém. Fica na paz. Glória a Deus.